bem-vindos ao canal. Hoje continuamos no guia de melhores Porsches seminovos para você comprar em uma determinada faixa de preço. Hoje eu vou falar da faixa entre 200 e 350 mil reais. Se você está assistindo esse programa achando que eu vou indicar um monte de Cayenne, Panamera, Macan, não é esse o vídeo. Eu estou aqui para falar do teu brinquedo, daquele carro que você olha na tua garagem, vai estufar o peito e falar, puta, que belo brinquedo que eu comprei. Tá? Então a gente vai focar exatamente nos produtos esportivos. E essa faixa de preço entre 200 e 350 mil é, na minha opinião, uma das faixas mais interessantes, porém mais delicadas para vocês comprarem carros. Tá? Nesse range de valor, você já começa a entrar efetivamente no mercado dos 911. Corny, mas me explica por que eu vou comprar um 911 e não vou comprar um Boxer ou um Cayman, tá? Nessa faixa de preço. Uma das grandes preocupações que eu tenho com o que eu faço aqui no canal é que vocês comprem coisas que sejam uma boa experiência para vocês. Né? Comprar um carro premium no Brasil, eu gosto muito dos canais de inteligência financeira que tem aparecido, que tem gente até consolidada, mas eu acho que o nível de informação que essas pessoas passam ele é muito raso em alguns aspectos. Não tem como justificar o que é irracional. Comprar um carro esporte é completamente irracional, você está procurando atender uma coisa interna sua, é uma questão de prioridade. Sabe aquele negócio assim, depois que você poupou seu dinheiro, fez seus investimentos, já está confortável com o que você vive, com o que você mora, você não vai penalizar nada dessas coisas para ter um carro desse. É isso que a maioria desses consultores financeiros não consegue entender, porque aquela história, nenhum deles entende de carro, nenhum deles compra esse tipo de carro, nenhum deles tem acesso a esse tipo de mercado. E o que eu acho? Pela lógica, você ganhar dinheiro com carro é uma coisa muito complicada. Ou você trabalha profissionalmente com isso, você tem loja e tem um risco de operação, ou você, sem querer, acerta o ponto de entrada em alguns carros clássicos, alguns carros modernos, que pegam valor. Mas tentar prever isso, com base em qualquer tipo de fundamento, teoria econômica, é impossível e, geralmente, o que você gasta em termos de manutenção, de seguro, de despesas, acaba não compensando muito o investimento. Tá? É muito questão de sorte. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a indicação da compra do 911 é sempre algo que segura melhor valor. Eu sempre penso que se você vai comprar um esportivo usado, que você consiga comprar algo que pelo menos você não dilapide por completo o patrimônio que você comprou no carro. Se você conseguir realizar um sonho comprando um carro, que pelo menos o valor principal você não perde muito, eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito dolorosa. Aquela história, o que custa mais caro para você? Né? Você comprar um Corolla, hoje pagar 120 mil reais no Corolla, e daqui a 5 anos você vender o Corolla por 30 mil reais, vamos dizer assim, por 40 mil reais, ou seja, você joga 80 mil reais fora, lembrando que você vai gastar com combustível, com manutenção, com IPVA e com seguro, ou você comprar, por exemplo, um 911 Carrera 996 2001 por 200 mil reais, que daqui a 5, 6 anos você vende por basicamente o mesmo valor. Tá? Você vai gastar com manutenção, depende de como você usar o carro, de quem você comprar, IPVA, muitas vezes você pode estar até isento dependendo do estado que você está. Seguro, vai ser uma conta carinha. Mas o ponto que eu quero dizer é que um Porsche desse bem comprado, um 911 bem comprado, ele pode custar mais barato do que um Corolla. Basta você ter em perspectiva o custo de oportunidade do dinheiro. Mas se eu pegasse esse dinheiro e investisse? Realmente. O que eu estou dizendo é o seguinte, leve em conta o conceito de prioridade, de realizar um sonho pessoal. Tá? Então assim, feitas essas notas explicativas para vocês, vamos começar a falar de Porsche na faixa de 200 a 350 mil reais. Tá? Na ponta de baixo do espectro, você começa a ter algumas variedades de Porsche 911 da geração 996, o famoso ovos mexidos. Né? Esses são carros, meus amigos, que é o que eu falo, quem tem 996 está tentando como nunca valorizar o próprio peixe. Tá? Pô, mas o 993 subiu. Pô, o 997 segurou. Pô, não tem sentido, acho que os 996 tem que ganhar valor. Não, não vai acontecer, tá? Mundialmente falando, os 996 ainda são os veículos 911 mais desvalorizados, ainda existe uma rejeição muito grande com relação ao conjunto óptico dianteiro, com relação à qualidade de construção dos materiais internos. Tá? A questão do IMS, eu diria que hoje, que é o rolamento que liga o comando de válvulas ao virabrequim do carro, que eu já falei até em um vídeo aqui em cima que vocês podem ver, não costuma ser uma coisa tão coerente. Hoje você consegue resolver preventivamente. A questão é a seguinte, esses carros, meus amigos, eles chegaram a valer
muito barato, 150, 140, cheguei a ver por 130 mil os mais mastigadinhos. E hoje eu vejo que esses mesmos carros, tudo bem, 2001, Carreira 4 2001, o pessoal está começando a pedir 220, 218 mil reais. Eu particularmente não enxergo valor nesse automóvel por esse valor. Lá fora esse carro é o Porsche para quem não tem tanto dinheiro e quer dirigir. O Magnus Walker, se não me engano, comprou uma 996 desse tipo aqui. Tá, um carro em estado meio questionável e ele obviamente tem as manhas dele lá para arrumar carro porque ele é um puta de um cara que entende. Mas pagou 5 mil dólares. Então assim, é só no Brasil realmente que os caras querem tentar fortalecer esse mercado de 996. O único, tirando o produto turbo, tirando o produto GT3, que eu prestaria atenção, que me cativaria, seria um 4S, que é justamente, aí você já pega o facelift do 996, já é um farol diferenciado, que é justamente o conjunto ótico que veio com o turbo. O pessoal chamava esses 4S do turbo sem os turbos, por causa do visual. Ele não tinha asa traseira, tem o farol contínuo na traseira, mas as rodas, apesar de ter uma ligeira diferença de design interno delas, coisas que aos olhos nus vocês não veem, o carro é um turbo look total. Nessa época, os Carreiras com tração integral têm um eixo traseiro um pouquinho mais largo, tem a famosa bundinha da Jennifer Lopez, mas bom, esses eram carros, meus amigos, que até um ano atrás tradeavam em 190, 210, 215 mil reais. Tá? Atualmente o único que me convenceria a ver seria um cinza que está anunciado, que o cara pede 250 mil. Eu acho que é um preço muito fora da casinha. Tá? Eu não acho que esses carros custam isso aí. Eu já dirigi, acho que a experiência de direção desses 996 4S, especialmente com o Power Kit, o X51, que leva a potência para 345 cavalos e um short shifter, delicioso, o carro ainda é pequeno, ajustinho na mão, mas acho que ele nunca vai ter esse frenesi que muitos querem fazer crer, né? Mas bom, o que você tem num 4S desses na configuração original? Você tem um motor 3.6, 6 cilindros boxer aspirado, que rende 320 cavalos para 37,7 kg de torque, 0 a 100 km por hora em 5,1 segundos, tá? Levando em conta o tempo do carro com o câmbio manual de 6 marchas. O carro tem tração integral. O único problema para endereçar realmente é a questão do IMS, que dá para fazer, não é uma coisa que vai te matar. Bom, é o único desses 996 que eu indicaria até 220 mil reais por um carro bem inteiro, bem conservado. Eu acho que ainda é uma proposta extremamente interessante, tá? Os demais, eu acho que é esticado o preço, eu acho que é forçar um pouquinho a barra, tá? Um 996 Carreira 4 por 220 pau, ano 2001, que ainda tem a frente antiga, tá? Eu acho que é assim, é muito La La Land, é muito fora da realidade. É, novamente, assim, é o pessoal querendo dar uma especulada para ver. Acho que quem quer realmente vender esses carros é o que eu falo. Quem está disposto a fazer um anúncio de um automóvel desse para tentar explorar a ignorância do público, também tem que estar disposto a entender que do lado de cá, acho que o meu trabalho como influenciador, como um cara que é profundamente entusiasta e apaixonado por esse mercado, é reduzir a simetria informacional, empoderar vocês com informações para justamente fazer uma compra mais assertiva, não sofrerem tanto na hora de fazer um mau negócio. Porque eu vou te garantir, se você pagar caro no 996, eu tenho certeza que é a chance de você perder dinheiro. Menos do que em outros esportivos, mas certamente vai perder dinheiro sim. Bom, subindo um degrau, a partir dos 250 mil, você começa a ter acesso a alguns produtos da geração 997 Mark I, que é a primeira que veio logo depois da 996, né? Que foi a volta à velha forma. A construção do carro por dentro melhorou muito, os materiais empregados, os acabamentos, os barulhos internos do carro é realmente extremamente bem construído, muito sólido. Eu tive um carro desses, inclusive vocês podem ver aqui em cima a playlist deu falando um pouquinho de como é que foi a vida breve, porém intensa que eu tive com um carro desses. Mas, novamente, é um carro que está pegando valor. Tá? Eu não consigo justificar muito, eu acho que é muito aquela loucura do meu Deus do céu, é o último Porsche disponível massivamente com um câmbio manual no Brasil. Isso procede, eu adoro a caixa de manual, tenho saudades dessa caixa, gosto muito dela. Mas eu particularmente tive que tomar uma decisão na época entre ficar com o meu 9971 2008 ou vender meu 9972 2009, já com injeção direta de combustível, que é um PDK. Passado aqueles 4, 5 meses de convivência, eu cheguei claramente à conclusão de qual era o melhor veículo. Tá? Eu vou falar aqui, vou abrir o coração. Para vocês terem uma ideia de como o mundo tá louco. Tá? Eu fiz um bom negócio naquela Carreira S, eu paguei naquele carro na TED à vista 210 mil reais. Tá? Ah, o carro tinha suas marcas de guerra? Tinha.
Era um carro usado? Era. Tinha 42 mil quilômetros? Tinha. Tal, mas carro perfeitamente operacional, plenas condições. Até engraçado esse negócio do pré-compra, né? Porque eu lembro que uma pessoa antes levou o carro para uma oficina aqui em São Paulo que meteu um orçamento de 65 mil reais no carro. E aí, quando eu peguei o carro, fui olhar de fato o que tinha para fazer e cheguei à seguinte conclusão que não tinha nada. Puta, a pastilha estava viva, os discos estavam vivos, suspensão não tinha um vazamento, não tinha nada de errado, o pasme estava funcionando perfeitamente, não tinha nem bucha, nem bracinho ressecado. Aí eu fiquei considerando que, bom, o carro precisava de um jogo de pneu novo, né? Mas você vê como tem muita gente também que bota markup e não olha direito e condena o que não deve, né? Por isso que eu falo, eu confio em uma pessoa para olhar para esses carros, chama-se Pit Stop Shop, tá? Mas o 997, quando a gente fala desses carros aqui, a gente está falando dos dois motores de duas versões, basicamente, o 4S e o S, tá? Eu acho que o preço adequado para um carro desse seria entre 250 mil no mercado de hoje, tá? Para um carro bem íntegro, bem sólido, com uma quilometragem condizente com a idade do carro, para um carro 2005, 2006, seja S ou 4S, até, eu diria que para um 2008, baixíssima quilometragem, com um histórico impecável de manutenção, sem história para contar, 290 mil. O pessoal está tentando puxar, falar que esse carro vale mais de 300, 320 pau, La La Land, na minha humilde opinião. Automóvel por automóvel, esse carro foi muito fabricado mundialmente. Não é um carro que vai pegar esse valor no exterior, ele deve segurar preço, mas hoje você tem carros desse tipo à venda nos Estados Unidos por 30, 35 mil dólares, ou seja, aquela famosa leitura seletiva, né? De quando convém a gente pega um valor, quando não convém a gente joga fora. Então aqui no Brasil é o último novo Carreira disponível com câmbio manual facilmente acessível. Então assim, acho que é meio La La Land. Esses carros vieram para o Brasil em configuração oficial mais completos possíveis, tá? Alguns carros 2005, 2006 tem algumas coisas de não ter um full leather ali na parte de superior da porta, do painel. Alguns carros não tem alcantara na coluna A e no teto, mas a partir de 2007 todos esses carros vieram. Esses carros vieram com PASM, né, que é o Active Suspension Management, que endurece ou amolece a suspensão. Oficialmente, diria que 95% dos carros todos vieram com o Powertrain S, que é um motor 3.8, que foi a grande inauguração da geração 9971 para o Carreira. Tá? Esses carros vinham com 355 cavalos para 40,7 kg de torque. Novamente, a gente ainda tem um câmbio automático. Nessa época, o câmbio automático Tiptronic é o mesmo que vinha da Mercedes-Benz, que foi desde a geração 996, que é um Tiptronic de 5 marchas. A meu ver, cara, uma proposta muito específica. Às vezes, se você vai fazer um uso muito específico do carro, beleza, pagou muito barato, os Tiptronic tem que valer 220, 230 pau, os manuais um pouquinho mais. Mas, bom, um carro desse faz 0 a 100 na casa de 4 segundos e meio e tem a máxima de 295 km por hora, tá? E aí tem uma grande discussão entre S e 4S. A Porsche diz até que desenvolveu o 4S completamente do zero, fez uma série de modificações e coisas interessantes no carro na época, para ele não ser só uma adaptação do chassi do Carrera normal. Mas eu particularmente sempre vou falar uma coisa para vocês. O Carrera de tração integral, a única coisa na lista de desejos é que ele tem uma traseira um pouquinho mais larga, que alguns dizem ser um pouquinho mais suculenta, mais bonita aos olhos. Mas o que vocês precisam ter em mente, né, quando vocês compram um Carrera com tração integral, que tem sempre o número 4 ali? Que é um carro que é mais pesado, tem mais arrasto, tá? Que acelera mais devagar do que um S e que tem menor velocidade final. Se você tem isso em perspectiva e entende, e gosta mais do visual, beleza, uns até dizem, eu já tive a chance de dirigir, que em altas velocidades o tração integral é um pouquinho mais no chão, um pouquinho mais, né? Eu particularmente não acho que é um verdadeiro senso de mais segurança, acho que é mais porque tem um pouquinho mais de peso no eixo dianteiro. Na minha humilde opinião, os dois performam com a mesma segurança e estabilidade. A frente passarinha pra caramba, parece que ela não tá lá, mas ela tá. Mas bom, detalhes feitos, explicações feitas. Você tem alguns carros que vieram também com a motorização de entrada, são raros, tá? Eu não compraria, não acho, novamente, aquele velho dilema. Se você tem um Carrera de entrada e um S, por preços parecidos, vá no S, tá? A não ser que o Carrera de entrada esteja num puta preço, num baita estado de conservação. Mas acho que o preço certo para um carro desse é entre 250 até 290 mil, mas assim, para o famoso mosca branca do olho azul, tá? E aí, bom, a gente entra na faixa superior, já no Trent acima dos 300 mil, entre 300 e 350 mil. Aqui eu vou dividir em dois caminhos. Na minha opinião, o carro, tá? Não é porque eu tive uma, porque eu gosto muito, mas acho que, bom, não tem problema de MS, que é o Carrera
9972, carreira S e 4S. Novamente a mesma história, o S com a traseira um pouquinho mais magra, o 4S com a traseira um pouquinho mais gordinha, com a faixa contínua do farol. A faixa contínua de farol volta a fazer parte dos 4S. Novamente, aqui a gente tem a inauguração dos motores DFI, injeção direta de combustível, zero problema crônico, não há histórico de problema crônico, inclusive o motor que está debaixo do capô dos 9972 é exatamente o motor que foi tirado e colocado embaixo do Cayman GT4 2016. Mesma potência, mesmo torque, mesma capacidade cúbica, mesma quantidade de cilindros, tá? Com a diferença que você conta com o câmbio PDK. Tá? A inauguração do PDK nos 911 veio na geração 9972. Tá? E aí nós temos 7 marchas, a 7ª overdrive. Os carros que vieram para o Brasil, isso é uma época que a operação estava na mão de um concessionário aqui de São Paulo, que era a Stuttgart, e a filosofia era justamente de trazer carros apenas completaço. Então todos os 9972 importação oficial, eles têm full leather, eles têm aquecimento e resfriamento de banco, eles têm Alcantara aqui em cima, eles têm Sport Chrono, tem PASME, tem tudo que vocês possam imaginar, tá? E aí, bom, a principal diferença aqui está no desempenho, tá? O 0 a 100 km por hora declarado para um Carreira S é de 4,2 segundos e a máxima é de 305 km por hora. É o primeiro 911 Carreira a ter uma velocidade final declarada acima dos 300 km por hora. Se eu fosse muito filha da mãe, falar, olha meus amigos, o 9972 tem um valor colecionável porque ele é o primeiro a passar dos 300 km por hora com velocidade final. Mas como esse é o tipo de pedância e almofadice clássica daquele perfil de dono de Porsche que eu desprezo e tenho um ranço desgraçado, eu jamais faria isso, tá? Mas a coisa interessante é o seguinte, né? O 4S e o S. Esse carro até em um evento fechado eu tive também a chance de botar à prova. Todas aquelas tônicas que eu falei para vocês com relação à primeira geração, o 9971, se aplicam aqui ao 9972. Numa pista fechada eu tive a chance de acelerar com um amigo que tem uma 4S e em todas as circunstâncias o S andou mais. Tá? Então assim, se você quer o 4S, vá pela questão do design, mas tenha em mente que ele é um carro mais leve e mais pesado. Tá? E não é uma diferença irrisória não. Eu lembro que de terceira marcha para cima o Carreira S estava abrindo 2 a 3 carros em cima do 4S. Mas é isso. Quanto que você paga num carro desse? Eu acho que o preço certo mesmo, até a época que eu estou gravando isso eu tomei um susto. Né, porque há carros anunciados por 399, 389, 370 pau. Cara, La La Land. Mesmo sendo dono do carro, eu acho que o valor perfeito para um automóvel desse é entre 300 e 320, 325 mil reais. Vai variar muito conforme estado de conservação, histórico de manutenção, o carro que você está comprando. Tá? Esses carros não têm problema crônico, as peças de reposição são fáceis, da manutenção é muito simples. Fuja de um carro desse sem dono. Eu já vi gente que comprou um desse há 2 anos atrás pagando muito barato, pagou 265 mil reais num carro desse, e o epílogo da história foi que teve que trocar o câmbio. Porque provavelmente o carro estava barato, anunciado num valor barato, porque a pessoa que era dona do carro já devia sacado que teve algum problema, encostou numa loja, provavelmente deve ter resetado o câmbio e vendeu, esperou estourar na mão do próximo, entendeu? Então, o que você tem nesses S, assim, 4S e tal? Você tem basicamente 385 cavalos para 42,8 kg de torque. É um carro, sim, não é, já ultrapassa a fronteira de, ele é rápido para... Não, ele é um carro rápido, bem veloz mesmo para hoje, tá? E alternativamente a um 9972, o que você poderia pensar é num Boxer S, tá? Aí sim eu trago de volta um Boxer. Novamente, eu acho que a questão é a seguinte, os Boxers, conforme os anos passam, os preços vão cair. Se você olha hoje para um Boxer S 2010, que custa na faixa dos 200, um 2014 está na faixa dos 300, 295, 320, pode ter certeza que é para onde esse carro vai daqui a 4, 5 anos, para 200, 180, mas é um carro legal. Para mim, o 981, que é essa geração do Boxer, que foi lançada ali em 2013 para 14, é a geração mais bonita já fabricada do carro. A gente brincava até que chamava de mini Carreira GT, né? Você tem um câmbio PDK que aqui já é uma segunda geração, ele é de fato muito veloz, é uma delícia de interação, tá? Assim, esse é um câmbio que mesmo hoje, se você pegar o melhor que a indústria tem para oferecer e você experimentar, você vai falar, cara, isso aqui é tão bom quanto. As reduções hiperagressivas, principalmente com o motor aspirado, né? Acho que não tem que lidar com aquela pancada de torque imediata, então a Porsche até permite um mapeamento bem agressivo de reduzida nesse carro. Tipo, aquele negócio, às vezes você dá uma reduzida, a primeira entra batendo no corte de giro, a coisa mais maravilhosa do mundo.
Bom, a diferença é que você tem um motor 3.4, não é um motor grandão, também 6 cilindros aspirado, no caso do Boxer, rendendo 315 cavalos para 36,7 kg de torque, ou seja, basicamente os números muito iguais, para não dizer parecidos com o do 9872. O que a Porsche mudou mesmo foi design, foi suspensão, conjunto do carro de maneira geral, tá? Os carros para o Brasil também vieram completaços, muitos carros em combinações maravilhosas, tá? O carro que eu encontrei aqui, que eu estou mostrando aí na tela para vocês terem uma ideia, a maioria desses carros todos vieram com Sport Chrono Package, que te dá acesso ao launch control, Porsche Active Suspension da suspensão, para acertar entre rigidez para esportividade ou maciez para uso normal, tá? E justamente, é um automóvel maravilhoso, mais moderno, mais bonito. A questão é como é que ele vai segurar valor. Vamos supor assim, cara, eu vou comprar um carro desse, cheguei numa condição de vida que eu tenho como separar um orçamento para comprar um automóvel e vou trocar a cada 3, 4 anos. Eu tenho certeza que se você entrar bem entrado num 9972, num 9971, Carreira S, você não vai perder muito valor. Você não vai perder, com sorte até vai segurar e talvez até ganhar um trocado ou outro. No Boxer eu tenho certeza que em 3, 4, 5 anos esse carro vai valer muito menos do que o que você pagou hoje, tá? Meus amigos, com isso eu encerro essa faixa de preço dos 200 até 350 mil reais em média. O melhor Porsche esportivo cinema para você comprar. Se você me conheceu agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa a notificação no sininho e deixa um like. Me ajuda bastante a crescer e vocês não perderem tudo de novo que eu faço por aqui. E bom, nessa tela final vocês podem ver eu falando um pouquinho sobre o famoso IMS, né, o rolamento que pode explodir alguns motores de Porsche. E aqui nessa mão vocês podem ver a faixa anterior de preço, até mais ou menos 200 mil reais, qual que é o melhor Porsche esportivo para você comprar.